Qual é o papel dos 10 mandamentos atualmente? Eles possuem relevância moral? O papel dos 10 mandamentos atualmente na sociedade, eles são muito importantes, porque eles contam os fundamentos de um cristão, quais os fundamentos o cristão deve ter, sabe? Claro que, tipo assim, tem alguns fundamentos que o cristão não usa, né? Tipo, por exemplo, comer carne de porco, essas coisas, porque era pro povo daquela região. Mas os 10 mandamentos, eles são os pilares de uma vida cristã, sabe? E pra sociedade, cara, de uma maneira com uma referência moral, né, pra gente, ele é muito importante, porque ele nos instrui no nosso comportamento, sabe? Quais podem ser os resultados para o ser humano que substitui Deus por qualquer outro elemento como centro da existência? As consequências são simples, na verdade. Se a pessoa substitui Deus por algo irrelevante ou que simplesmente ocupe o lugar de Deus, aquela pessoa ela se perde no seu fator religioso, porque ela passa a ter ídolos, ela passa a não buscar mais a Deus, mas colocar aquilo como um centro, sabe? Deus fica em segundo plano e aí a gente volta nos 10 mandamentos, sabe? Deus acima de todos. E isso acaba que a pessoa fica perdida. Ela fica sem um propósito, porque se aquilo que ela coloca como centro decepciona ela, ou acaba quebrando, ou dá defeito, ou acontece alguma coisa com aquilo, ela que fica sem norte, fica perdida. Que é uma coisa que não acontece com Deus, porque Deus nunca nos decepciona. Como líder religioso, você acredita que é possível confiar em um ser que não pode se ver? Se sim, como confiar? Eu acredito que sim, porque Deus, né, é um ser totalmente confiável por base da nossa fé. A fé era simplesmente crer naquilo que a gente não enxerga. Então, através da fé, nós confiamos em Deus e acreditamos que Deus pode fazer todas as coisas, porque Ele é o Criador, sabe? E nós simplesmente olhamos para Deus com olhos da fé. A gente enxerga, nós olhamos com olhos que não vê as coisas materiais, mas sim com os olhos da fé, que vem o sobrenatural. O confiar, ele vem a partir do momento em que a gente simplesmente pega e começa a acreditar que Deus pode fazer aquelas coisas, sabe? Porque a confiança ela vem no relacionamento. Enquanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós falamos com Ele, ouvimos a Sua voz, nos aproximamos dele, mais confiamos nele. Você crê que Deus pode ser mal interpretado por aquilo que os religiosos fazem? Se sim, como evitar isso? Sim, Deus pode ser muito mal interpretado pela forma como nós cristãos agimos. Por quê? Porque a Bíblia diz que somos pequenos cristos aqui, entendeu? Então, simplesmente, por sermos pequenos cristos, nós representamos o Deus vivo. E como representação dele, nós devemos agir como Cristo agiu. E muitas das vezes a gente não faz isso, entendeu? Muitas vezes a gente pode pegar o caso dos LGBTs, né? Porque a Bíblia diz que Deus condena isso e a gente acaba tratando os LGBTs de uma forma não legal, para não dizer outra coisa, né? E aí a gente acaba afastando eles ao invés de aproximar eles, porque eles simplesmente começam a ver os cristãos como pessoas intolerantes, pessoas homofóbicas, por conta de comportamentos de algumas pessoas que não fazem aquilo que Deus mandou, que Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. Elas acabam esquecendo desses versículos porque Deus condena algo e não é aprovado por Deus. Elas acham que elas têm o direito de condenar, de julgar e colocar e se colocar como júri, carrasco e juiz. De que maneira o ser humano pode encontrar descanso, no sentido pleno da palavra, nos benefícios que Deus e a religião lhe oferecem? Cara, eu acho que esse descanso pleno a gente só vai encontrar quando acontecer o arrebatamento. Deus não mandou a gente pra terra pra descansar, pra ter paz, né? Na verdade, a gente deveria, se o homem não tivesse pecado.
Mas a partir do momento que o homem pecou e Jesus teve que morrer na cruz, o trabalho do homem agora na terra é se relacionar com Deus, restaurar aquele relacionamento, mas também começar a trabalhar para que o reino de Deus venha. Então a gente só vai encontrar essa paz, esse espírito em Deus. Sem Deus é impossível encontrar essa paz porque existe algo dentro de nós que falta. Então, se a gente não tiver um relacionamento com Deus, se a gente não se aproximar de Deus, a gente simplesmente nunca vai ter essa paz, sabe? Aqui na Terra é possível a gente encontrar uma tranquilidade, mas a verdadeiramente paz é só quando o Senhor vem buscar nós. E é isso.